Vamos ver se nós estamos abertos à sedução. Vamos ver. Olá, pessoal. Continuamos com o Laerte aqui. E acho que agora teremos uma conversa um pouco diferente. Uma conversa de abertura, talvez, à sedução, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores e o Arnaldo que ato falíssimo. Arnaldo, um abraço. Né? O Laerte me fez uma pergunta que foi o start para a gente falar, vamos ligar a câmera de novo e vamos construir essa resposta na medida que a gente conseguir não chegar a lugar nenhum. O Laerte me pergunta quais seriam os efeitos? Se seria possível organizar, inventariar o conjunto de efeitos tipicamente analíticos. Tá, e eu disse a princípio que não. Uhum. No sentido de, justamente por ser uma prática que caminha, né, a um desbravamento de algo desconhecido, a gente não sabe onde isso chega. Mas talvez a gente saiba ou intua por onde isso passa. Não? Acabei de lembrar, me permite a associação? Olha que coisa bonita. Você sabe etimologicamente de onde vem o nome análise. Sim. Análise mas como... Diga um pouquinho. Como um efeito de decompor, né? De dividir em partes para analisá-las em pedacinhos. Uhum. Aliás, uma segunda associação bonita, já que a gente falou em outra conversa sobre Ulisses, a primeira vez, ou o registro mais antigo que se tem notícias, onde a palavra análise foi usada pela primeira vez... Ah, isso eu não sei. É na Odisseia. É na Odisseia, a primeira vez que surge a palavra. Canto 12, quando os marinheiros vão desamarrar Ulisses do mastro. Ele estava amarrado para se proteger das sereias, e os seus companheiros o analisam. Olha que bonito. Desenlaçam ele desse lugar preso. Ou seja, soltam alguma coisa, liberam alguma coisa. Tragamos agora para nossa conversa. Um primeiro efeito analítico é esse efeito de, ao desfazer um laço, o que acontece? É óbvio que não se trata de saber o que acontece de antemão, mas de apostar que passa-se por esse efeito. Sim. Então, eu diria que esse é o primeiro efeito... De desconstrução. A desamarração, isso pode ser até uma operação analítica, mas o interessante é como é que isso se enlaça com a continuação. Com o que vem depois. O que vem depois. Sim. A gente esperaria que se abra a cadeia para novos sentidos. Né? Porque tem talvez uma caricatura da psicanálise que é lançar o indivíduo a um estado de felicidade impossível. Né? Uma vez que o objeto é sempre um objeto perdido, nunca se encontra o objeto, então, portanto, para quê? Um cinismo, né? Então, para quê? Se aquilo que eu desejo não o é, no que eu vou me ancorar? E isso Sim. É algo que permanecer aí é algo muito cruel. Eu sempre digo, né? Inclusive, eu acho que eu já disse isso até para você, né? Conduzir um paciente a uma quebra sintomática, ou seja, a uma libertação de um sintoma, pode ser muito pior. Porque, bom, o que ele pode ter para além daquilo que ele sintomatiza? E que função o sintoma está cumprindo? E que função o sintoma está desempenhando. Tá, então, produzir
essa ideia de que sempre não é. Isso. Mas, de certa maneira, não abrindo mão de um encanto pelo que se é no momento em que se tem. Os truques possíveis, né? Que cada um pode montar. Esse seria um ganho possível e particular a uma análise. Talvez o ganho seja poder, no mínimo, colocar em questão as próprias montagens, entender. Eu acho que esse é um convite, né, que uma análise faz. Historicizar essa montagem, né, quer dizer, localizá-la no tempo, desnaturalizá-la no sentido de que a montagem que foi feita responde a um tempo, responde a certos outros, responde a um lugar, um tempo histórico, inclusive. Responde a certas contingências exteriores, de encontros, e de que talvez seja possível, ao reconhecer a especificidade dessa montagem, talvez seja possível compor outras, se abrir a outras. Tá. Se isso vale a pena ou não, essa é outra história. é uma outra história. Aí, tá, eu também te respondi de pronto, né? Que eu acho que vale a pena a gente dizer um pouco também, que poder reconhecer em si mesmo a própria divisão, a própria posição de alguém que não detém um poder ou um saber. Né? Tomar posse dessa condição e poder perceber que justamente aí encontra-se o próprio encanto. Talvez diria assim, poder fazer dessa releitura uma nova condição de encanto, que não está dada de saída. Porque a princípio a gente evitaria isso. Mas fazer da condição de divisão, de não ser senhor na própria morada, né? Como poder fazer disso condição de encanto ou condição do melhor que eu tenho. De movimentos desejantes? Sim, estaria aí a dignidade, né? Que me parece que uma análise... Dignidade. Voltando aqui, né? Todo sentido é atiçado por aquilo que ele precisou excluir. Uhum. Então, tentar encontrar sentido não naquilo que lhe é convocado. Ou seja, naquilo que a gente supõe que o outro quer de mim. E ser para o outro aquilo que o outro quer de mim. Mas justamente saber que não jamais se será, e isso ser, para usar a mesma palavra, encantador, de si e do outro. Ou não? Você está perguntando se isso é possível? Não, eu estou perguntando se isso é possível e se isso é uma produção analítica própria da analítica. Eu acho que isso é uma aposta. E só pode ser uma aposta porque se o analista está tentando educar o seu analisante a responder, a solucionar, dar uma solução pronta para o mal-estar, acho que isso cairia num problema. Mas de que há uma insistência de que, assim... Porque diante se não for com encanto, com o que se responde? Com desencanto. Sim. Com uma certa, assim, então nada importa, então o sentido já está dado de que, enfim, não vale a pena. Acho que o analista sustenta não está garantido, depende. É possível, né? São possíveis outras montagens. Até que ponto um sujeito topa se deixar interpelar por isso? E aí, né, Marcelo, acho que tem algo que o analista precisa contar com isso, ter um respeito por isso, que é as condições materiais importam, a sorte, acima de tudo, né? O acaso importa. Quer dizer, e a gente às vezes faz um bom uso de felizes acasos, que é quando alguma coisa de extraordinário acontece na vida dos analisantes
E eles trazem isso para a sessão e isso vira condição do movimento. E fala assim, bom, ainda bem que o sujeito tropeçou nisso aqui, isso aqui mudou a vida. A gente precisa também contar com isso. Sim. Mas quer dizer, tá aí, né? Ó, viu como... Então, não é que a gente antecipa que o sujeito tem que mudar, é que a mudança vem de fora e, eventualmente, estando em análise, ele pode fazer outras coisas com isso. Eu acho que também a aceitação de uma certa finitude. Sem dúvida. Do provisório, né? E não é pela finitude ou pela infinitude que se mensura uma qualidade. De acordo. Não é? Eu estou lembrando... O Freud vai escrever sobre a transitoriedade. Inclusive, a gente tem uma conversa sobre a transitoriedade. Eu me lembrei justamente desse texto, mas me lembrei, uma vez em análise, o meu analista fez vamos dizer assim, com o meu auxílio, uma espécie de uma construção. Né? E eu me lembro que eu fiquei muito impactado com a construção e falei, pronto, agora todos os meus problemas estão resolvidos. E eu me lembro que o meu analista falou, olha, talvez isso sirva. Isso que a gente produziu sirva, por enquanto. E a utilidade disso está posta enquanto isso servir. Quando não servir mais, é preciso se inventar alguma outra coisa. Sim, irretocável. Concordo. Agora, essa é uma astúcia, né? Aliás, a astúcia é muito convocada aqui para a gente pensar a análise. Essa astúcia de saber jogar com essa, vamos dizer, quase que essa precariedade de estrutura, que é de que o sentido serve por enquanto, sob certas circunstâncias que a gente às vezes não tem como saber de antemão. Qual é o limite desse sentido e o que vai fazer esse sentido encontrar o seu esgotamento. Quer dizer, então a gente fica numa condição, vamos dizer, de assujeitamento aí, né? Ou no mínimo de não soberania. De não soberania. Quanto ao destino disso. Sim. Tá. O que mais? Será que a gente consegue pensar mais alguma coisa? É curioso porque, para que a gente também não romantize, eu entendo que às vezes com colegas mais... Tem alguns colegas que gostam dessa pegada mais provocadora do efeito analítico, que seria o efeito de se experimentar os limites do sentido. O que está no horizonte, sempre, de uma experiência, né, vamos dizer, de nos avizinharmos do real, a gente chamaria assim. Agora, eu gostaria de não subestimar, da gente ser um pouco mais, talvez, não sei se generoso é a palavra, né, mas acolhedores com as possibilidades, e eu posso me remeter à minha própria análise, assim, eu diria que uma contagem besta, mas se eu for quantificar assim, eu passei 70% do meu tempo, do tempo cronológico que duraram o conjunto das minhas análises, produzindo sentido sem parar. E apostando que era aí que residia e colhendo efeitos disso. Sim. Quer dizer, causado, mobilizado, inspirado, intrigado, ferido e tentando de novo. Mas submetido, né? Submetido a essa tentativa. Reinvestindo aí. Sustentando isso ao longo de grande parte da minha formação. Foi somente num período muito particular, em circunstâncias muito extraordinárias, em que eu... E claro, todas as análises topavam com limites, com furos no sentido, mas era como se eu não pudesse usar isso para a minha própria análise. Era como se aquilo fosse um acidente que eu deveria consertar. Até que eu chego no meu último analista, que me acompanhou nos últimos 6 anos, e no primeiro, segundo mês eu esbarro com essa experiência em que a coisa de saída já se mostra que ela vai chegar no limite problemático. O que seria o pretexto para eu sair em busca de um novo analista, então, que me sustentasse essa promessa. E eu falo, não, e ali eu posso ficar nessa análise e falar, agora eu vou continuar a partir, deixando dentro da análise
o que está escapando, as possibilidades do sentido, daquilo que a palavra também não alcança a dizer. É preciso a gente, vamos dizer, acolher, se acomodar que o jogo com sentido e os jogos com o limite de sentido, cada análise vai conjugar de uma forma. Nossa, eu achei muito bonito isso que você está falando. E estou pensando aqui na escravidão da tentativa de tudo ter que fazer sentido. Que é infinito. É infinito. É infinitizante. Agora, uma análise que não pode propor que em algum momento vai ser preciso enxugar e reconhecer, já que o sentido é infinito, assim, você não precisa de análise para poder lidar com o infinito do sentido. Que consequência a gente pode extrair com a análise de assumir também, estar advertido de que os sentidos têm limite, como o arranjo que seu analista colocou. Uhum. Não é o sentido que vai garantir que um arranjo vale a pena. Eventualmente você vai, é possível algo fazer sentido, mas estar produzindo só sofrimento. Aliás, é o que mais acontece, né? A cristalização do sentido, em última instância, é a grande causa do sofrimento. É uma cenoura. É uma cenoura que todo mundo corre atrás. Mas aí eu acho também uma outra possibilidade de produção analítica. É permanecer num laço para além da necessidade de que aquilo tenha que fazer sentido. Sim. Tá? E de novo, agora eu estou pensando na minha análise, que aliás eu acho que ela não faz sentido nenhum hoje em dia. Eu já achei que ela fez muito sentido. Sim. Foi preciso que fizesse. Foi preciso que fizesse. E eu falo que eu sou um analisando bastante fiel. Eu estou, acho que há 20 anos com o mesmo analista. Uhum. E não tem sentido nenhum eu ir lá. Eu já pensei em um monte de coisa, já mudei um monte de coisa, já estou muito mais... Mas essa imposição, né, de ter que chegar, de produzir, de que aquilo seja útil, eu acho que a gente está muito... A nossa condição, né, contemporânea é muito presa à utilidade. E a gente tem que abrir espaço para o inútil. Estou pensando. Por um lado, eu sou sensível a essa ideia. O que seria quase um luxo, né? Para a gente brincar com produtivo e inútil, útil. E o luxo como esse supérfluo, esse inútil, né? Você poder se ocupar de algo não preocupado com o útil, mas que ao mesmo tempo tem um custo que requer um investimento e que talvez não seja o que responde à procura, à demanda da maioria dos analisantes. Não é. Mas acho que está no horizonte, né? De que também é possível pensar na análise nesse lugar onde ela já não é mais, vamos dizer, uma demanda de urgência para mitigar um sofrimento, e ela pode ser quase que assim, uma aventura intelectual. Justo, legítimo e importante que seja permeado por isso também. Também, isso. Tá. Mas tudo aquilo que é útil encontra o seu valor em algo que é alheio, assim, né? É fora. Você diz que é pro outro? Não. Responde a... a um efeito. Uma tesoura só é útil porque ela abre o biscoitinho que você quer comer. O carro só é útil porque um carro sem gasolina é inútil. O carro só é útil porque ele te... Ou seja, o sentido da utilidade é algo que não está em si mesmo. É algo que é sempre para um sentido... Remete a outra coisa. Remete a outra coisa. Tá? Ao passo que algo inútil talvez seja aquilo que tem o seu valor, a sua importância, encerrado em si mesmo no momento em que ele é. Então, talvez a psicanálise, talvez uma análise tenha que a gente diz que a gente não pode fazer um checklist, mas a gente pode traçar alguns horizontes
seja justamente caminhar de uma utilidade da análise para a sua inutilidade. Aí, acho que aí a gente entraria no campo, vamos dizer, dos efeitos mais indeterminados de uma análise, né? Aquilo que é possível produzir, aquilo que se produz uma vez que as demandas ficam em segundo plano. Não vou dizer que elas cessam, mas não que elas cessam, ficam em segundo plano. A produção de um sujeito mais acomodado, com isso, não seria o efeito de uma análise também? É interessante pensar isso, porque seria assim, vamos dizer, né? Se um sujeito está ali demandando ao analista uma utilidade um para pedaço aquilo de saber, vamos dizer, um pedaço de saber que sirva, porque talvez a demanda seja um sujeito que quer ser mais adaptado ao laço, ao reconhecimento público, às insígnias de prestígio, mais adaptado em última instância ao outro, e que deposita aí, então, vamos dizer, uma certa premissa de quais seriam os efeitos, então, né? Efeitos de adaptação. Claro que a análise é muito convocada a isso, né? Tornar os sujeitos mais adaptados, e nos melhores casos... Há uma terapia. O que não é tão garantido, mas nos melhores casos a gente pode romper com esse circuito e promover algo que vá numa outra direção, que não tem a ver com adaptação, com ideais de adaptação aos discursos coletivos, etc., mas a abertura dessa outra coisa que quase que desmente, né, que fraturaria essa expectativa. Então, o sintoma não deixa de ser, né, uma forma cifrada de dizer do desajuste do sujeito com a engrenagem do outro. Sim. Acomodar melhor, como você colocou isso, me parece um horizonte absolutamente desejável, né, onde talvez estaria a maior vocação da análise. Produzir um arranjo mais viável. Em última instância, extrair desse arranjo uma satisfação, né? Reconhecer a satisfação, talvez? Né? Eu acho que reconhecer. Eu acho que mais... Já que a satisfação já estaria até posta. Eu acho que mais do que reconhecer, eu acho que legitimar uma satisfação. E legitimar uma impossibilidade de adaptação plena. Um elogio do impossível de adaptar, né? De adaptar por completo. Isso é bem maluco, né? E talvez impopular, né? Porque se a gente anunciasse isso de saída, não é das coisas mais... Não é tão convidativo, mas de fato é isso que está no horizonte. É impopular justamente porque o sujeito quer encontrar algo que o faça ser incrível. Isso, exato. É a única demanda que chegaria numa análise, né? Num começo de análise. Eu quero ser incrível. E quem é que investiria, né? Colocaria ali 10, 20 anos da sua vida, seu dinheiro, seu tempo, sua esperança num processo que vai te... O que vai ter no final vai ser assim, bom, talvez você possa desfrutar da impossibilidade de ser incrível. De ser todo incrível. Perfeito. Algo mais? Alguma outra provocação? Só questões. Só questões. Bom, ok. Tchau, pessoal.